Olá, está começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, debatendo os melhores assuntos, os assuntos que mexem com Caruaru e região e quem entende sobre eles. O assunto hoje é educação privada. Como os gestores estão fazendo para sobreviver nesse mercado, visto que as escolas estão de portas fechadas? Como será o retorno às aulas e o que é o ensino híbrido? Para falar sobre isso, a gente recebe o advogado especialista em direito educacional, Luiz Torres Neto. Luiz Torres Neto, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, para a gente conversar um pouco sobre os desafios das escolas, né, das mensalidades e outros assuntos aqui na TV Câmara Caruaru. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, né, a possibilidade de poder auxiliar nesse momento. Luiz, a Covid-19 trouxe desafios imensos, né, para as escolas, visto que desde março as aulas estão suspensas. Quais são as maiores dificuldades que as escolas têm enfrentado do ponto de vista de gestão, né, visto que as escolas particulares, por exemplo, estão sem poder receber, né, os alunos e negociar essas mensalidades? Como é que tem sido um pouco desse cenário para as escolas privadas e universidades, Luiz? Olha, acredito que dois grandes desafios. O primeiro deles, a inadimplência, e é um problema que a instituição lida de há muito tempo, mas que se agravou e muito após o fechamento do espaço físico da instituição, né? E o segundo é o desafio da educação remota. Esse desafio de forma mais acentuada para a educação básica, o infantil fundamental e médio, já que o superior já vem trabalhando há um certo tempo com a educação à distância, o EAD. Porém, o EAD ele não pode se comparar com a educação remota. Então, acredito que esses são os maiores desafios, mas juntos estamos conseguindo superá-los, né? Quando eu digo juntos, aí a comunidade escolar, instituição de ensino, família, né? É verdade. As escolas, então, têm feito acordos, reuniões. Como é que tem sido essa questão para que os pais possam negociar os seus débitos junto a essas escolas, Luiz? Olha, nesse momento, mais do que nunca, há a importância da empatia, da união entre instituição de ensino e família. Existe uma dificuldade enorme da instituição, que é a inadimplência, aliado ao aumento de despesas. Está me escutando? É que cortou Estou aqui o sinal. ouvindo, sim. Existe uma dificuldade enorme da instituição lidar com a inadimplência, a queda de receita e o aumento da despesa. Por outro lado, existe também a dificuldade da família, no que diz respeito à queda de receita. Mas é importante nesse momento que haja empatia entre instituição de ensino e família. A família se pondo no lugar da instituição e a instituição se pondo no lugar da família, buscando aí um diálogo, um bom senso. Esse é o caminho, não adianta o acirramento, né? E sim a conversa dentro deste novo normal. Se não pode haver uma conversa presencial, mas que é à distância, né, remotamente, valendo-se aí da tecnologia, mas que sempre, tanto a instituição quanto a família, busquem o diálogo nesse momento tão desafiador para todos. Tem sido uma constante a questão do oferecimento de descontos, de uma forma mais flexível de pagamento, do ponto de vista das escolas, das instituições privadas, Luiz? Olha, sim, o desconto é uma realidade. Eu sempre defendi e defendo o desconto pontual, ou seja, desconto analisando caso a caso, contrato por contrato. Porém, por uma questão de própria sobrevivência, instituições concederam desconto geral, linear, para os seus clientes, seguindo até uma recomendação do próprio Ministério Público. Mas que deixe bem claro, esse desconto geral, esse desconto linear que está sendo ofertado agora, num período de 100% de educação remota, ele não pode mais ser conferido quando do retorno das atividades
presenciais, porque vai ser outra realidade, outra circunstância. As instituições já estão arcando com várias despesas para assegurar o regime híbrido, tanto presencial quanto remoto. Então, é uma nova realidade e esse desconto geral ele não poderá perdurar com o regime híbrido. Entretanto, nada impede que as instituições concedam, permaneçam com os descontos pontuais, analisando cada caso. Uhum. A gente já tinha várias famílias, infelizmente, em situações de inadimplência, né? E aí, com esse momento, passou até a piorar. As escolas, elas podem suspender contratos durante esse período, Luiz? Não, a instituição de ensino em si, ela não pode interromper o serviço educacional, mesmo que remoto, devido à inadimplência, é o que preconiza a Lei 9.870/99. Porém, nada impede que a instituição, mais na frente, não celebre o contrato de matrícula para o ano letivo 2021, caso haja a inadimplência. Então, de todo modo, não é interessante que essa inadimplência perdure. Aliado a isso, existe a possibilidade da instituição futuramente ingressar em juízo, né? Incluir o nome do inadimplente no serviço de proteção ao crédito. Isso a instituição não quer fazer, isso não é interessante para a relação família-instituição, por isso bato na mesma tecla. O interesse, o importante agora é o diálogo, a conversa. Luiz, a gente tem aí, essa semana, o governo do estado publicou um protocolo de retorno às atividades escolares, mesmo que sem data para um retorno, visto que a pandemia da Covid-19 ainda não diminuiu, ainda não passou, nós ainda estamos vivenciando isso, infelizmente, de uma forma intensa, mas ele já publicou algumas normas, né, de distanciamento, da higiene dos alunos, dos colaboradores também. As escolas, elas até não podem obrigar, então, o retorno desses alunos quando houver uma data, né, Luiz? Na realidade, nenhuma instituição, com devido respeito, vai querer obrigar que o pai deixe o seu filho na escola. E essa não é a intenção da instituição de ensino. E também não é a intenção do próprio governo do Estado. O governo do Estado ele disponibilizou o plano de retomada. Acredita-se que até o final desse mês o governo do Estado publicize, exteriorize a data para o retorno, mas vai ficar muito, esse retorno, ele vai ficar muito concretizado a depender da conversa entre instituição de ensino e família. É preciso que haja a confiança, né, a transparência entre instituição de ensino e família. Em nenhum momento a gente recomenda a obrigatoriedade, né, a exigência. A instituição não vai exigir de forma alguma esse retorno. O pai ele vai deixar o seu filho na instituição no momento em que ele se sentir confiante para isso, né? E vai haver necessariamente um trabalho árduo das instituições para que essa confiança seja restabelecida. Esse regime híbrido, né, quando tivermos a data das atividades presenciais, da retomada, ele tem que se respeitar, como você bem falou, o distanciamento, medidas de higienização. Então, não será 100% do corpo discente que irá para a instituição, dentro de uma percentagem. A instituição trabalhará com um rodízio também, né? E é interessante que a instituição, antes deste retorno, promova uma consulta com os próprios estudantes, os próprios familiares, para que a instituição, dentro de um planejamento, porque não dá para votar se não houver um planejamento, para que a instituição, dentro de um planejamento, possa já mensurar quantos alunos irão comparecer para a atividade presencial e quantos ficarão em casa. Então, não vai haver nenhuma exigência, nenhuma obrigatoriedade. Vai ser uma relação espontânea. E este retorno ele vai crescendo com o decorrer do tempo, né, dando tudo certo. E para que dê tudo certo, né, para que esse retorno seja exitoso, faz necessária a união de toda a comunidade escolar.
não só vão existir responsabilidades da instituição, mas também responsabilidades da própria família. Uma corresponsabilidade. E não só a instituição e família, mas também dos próprios funcionários. Verdadeiramente uma união para o êxito desse retorno gradativo das atividades presenciais. O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta. Ô Luiz, você citou aí a questão do ensino híbrido, então ele já é uma possibilidade muito real, né, das escolas adotarem, visto que não se tem uma vacina propriamente dita para a Covid-19, então as escolas elas já necessitam adotar o ensino híbrido, que é uma mistura, né, do ensino remoto com o ensino presencial, né, Luiz? E aí é onde fica uma das principais questões, visto que, por exemplo, muitas salas de aulas contêm mais de 30, 40 alunos, dependendo da instituição de ensino. Como é que faz um distanciamento com tantos alunos numa sala de aula, né? É um desafio, né, para as gestões esse ensino, né, esse tipo de ensino, né, Luiz? Realmente é um desafio enorme para a instituição de ensino, para a família, para toda a comunidade. Mas é uma realidade que está posta, precisamos encará-la, é um desafio e, por ser um desafio, precisamos superá-lo. O regime vai ser híbrido, isso eu posso assegurar, tanto presencial quanto remoto. O aluno ele não pode ser prejudicado de forma alguma, e esse também não é o interesse da instituição. Então, o aluno que for para a instituição vai receber o conteúdo presencial, mas o aluno que ficar em casa vai receber o conteúdo remoto. E vai ser um desafio porque hoje o estado de Pernambuco ele possui um número considerável de instituições particulares, públicas, né? Cada instituição com sua peculiaridade de pequeno, médio, grande porte, salas pequenas, grandes, arejadas, não com ar-condicionado, ventiladores. Então, realmente um desafio, mas o que a instituição precisa ter em mente é que siga o protocolo estabelecido pelo governo do estado, né? Estabeleça, por exemplo, o distanciamento mínimo de 1,5 m quadrado em sala de aula, 2 metros no refeitório, porque os alunos precisam se alimentar e tirar a máscara e por isso precisam de um distanciamento maior, mas cada instituição dentro da sua realidade, né? Buscando alternativas para assegurar a higienização e o distanciamento dentro da sua realidade. E eu acho que o mais importante de tudo isso é a conscientização, né? A conscientização da família, né? Do aluno, do funcionário, de toda a comunidade escolar que precisam trabalhar com vistas a preservar essas medidas de higienização e de distanciamento. O descumprimento dessas medidas só só tende a agravar a situação e pôr em risco a vida de outrem dentro do espaço físico da instituição de ensino. É sabido que a educação é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, e nesse momento de educação remota, educação à distância, a gente até vê que se perde um pouco dessa importância, né? Já que muitos alunos até às vezes não conseguem acompanhar de forma mais direta, estando no home office, estando em casa, então é preciso que a gestão da escola, da instituição de ensino, priorize esse ensino de uma forma muito mais importante do que se fazia antes, né, Luiz? Olhe, excelente pergunta, indagação, né? Na realidade, assim, está sendo ótima essa nossa conversa. Durante esse período remoto de fechamento do espaço físico da instituição de ensino, essa situação calamitosa, se por um lado traz o aspecto negativo, tem também a ótica positiva. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe a importância da instituição de ensino na vida da família, a importância do espaço físico da instituição de ensino.
A educação remota, ela é o ideal? Não é. A educação domiciliar, tanto defendida antes da pandemia, em outros momentos, é, é, é o ideal? Não é, principalmente para a educação básica, infantil, fundamental e média. Há necessidade da interação, há a necessidade do ir ao estabelecimento de ensino, de interagir com amigos, professores, direção, funcionários. Isso faz parte da natureza do ser humano. Mas como a educação ela não pode ser interrompida, trata-se de um direito fundamental, excepcionalmente, diante dessa situação calamitosa, admitiu-se a educação remota por um período. Mas, quando é, esse nível de contaminação se estabilizar e diminuir, busca-se aí o retorno gradativo das atividades presenciais. Volto a dizer, não vai ser aquele retorno de imediato, né? Aos poucos, de forma gradativa, híbrida, até se restabelecer toda a confiança entre família e instituição de ensino, até talvez a vinda tão esperada da vacina. Daqui para lá, vamos lutando dia a dia, né, nos reinventando e buscando aí a união, né, de toda a comunidade escolar. Você que lida mais próximo com os gestores, com as cabeças pensantes das instituições de ensino, então você tem visto que a paixão pela educação, pelo ensinar, pelo aprendizado, pela formação do ser humano, ela tem aumentado nesse período, né, com a mobilização dos esforços na construção de uma forma melhor de educação, mesmo à distância, né, Luiz? Isso mesmo, né? Nós percebemos aqui a resiliência da instituição de ensino, do gestor, dos professores, né, que se reinventaram da noite para o dia, né, acostumados à educação presencial, que é o ideal, tiveram que, da noite para o dia, ficar de frente de um computador ou de um celular. Então, tiro o meu chapéu para os professores, também tiro o meu chapéu para as famílias. Não está sendo fácil para ninguém. O pai ou a mãe ali com o filho acompanhando. Então, assim, apesar dos percalços, das dificuldades, de, de alguns não entenderem que isso faz parte, no geral, está havendo aí uma união e uma força de toda a comunidade escolar para superar esse momento tão difícil e tão delicado. Por isso que, mesmo diante dessa situação de anormalidade, de calamidade, tenho plena convicção que vamos sair dessa, porque tudo passa, né? E quando sairmos, também sairemos mais fortalecidos e aprenderemos com tudo isso, com certeza. Amadureceremos. Tá certo, então, Luiz Torres Neto, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Foi muito proveitosa sua participação aqui. Nós falamos sobre diversos assuntos. Esperamos que, lógico, e dentro em breve a gente consiga superar tudo isso e você volte aqui para falar de outros assuntos relacionados ao direito educacional. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, para mim é um prazer participar do programa da TV Câmara, né? A TV Câmara aí foi inovadora, né, na nossa região e também, né, está contribuindo com essa educação remota por meio de um convênio com a própria prefeitura. Então, é isso que precisamos, de união, de empatia, de colaboração, cooperação. Tá? E estou aqui à disposição para o que precisar. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te espero num próximo programa para a gente continuar debatendo os assuntos que mexem com Caruaru e região. Lembrando que você pode ajudar a fazer a pauta do nosso programa, sugerindo, fazendo suas críticas, enfim, comentários nas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, @TV Câmara Caruaru. E se você perdeu o programa ou chegou quase no fim, não se preocupa, você pode ver e rever os nossos conteúdos lá no YouTube, é só procurar por TV Câmara Caruaru e tá tudo lá. Até o próximo Câmara Entrevista.